Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 20/3, nós vamos meditar de 1 Samuel, do capítulo 17 ao capítulo 20. E nós podemos ver aqui, que o espírito mau estava sempre atormentando Saul, né? E Davi passou a servir a Saul, né? Ele tocava a harpa e sempre que o espírito mal afligia Saul, ao tocar da harpa, o texto fala que o coração de Saul se acalmava, né? E no capítulo 17 nós podemos ver que Golias era um guerreiro filisteu que saiu das fileiras do exército filisteu e ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze que pesava 60 quilos e também usava caneleiras de bronze, carregava nos ombros um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, com o eixo de um tear e a ponta de ferro, e a lança pesava cerca de 7 quilos, né? Então aqui nós podemos ver que esse gigante Golias, a visão humana era invencível. E ele todos os dias, por 40 dias, afrontou os guerreiros de Israel. Ele saía, e ia até a frente de comando e ele fez uma proposta, de que Israel deveria escolher um homem para guerrear com ele. Se eles perdessem, Israel dominava sobre ele, mas se eles ganhassem, aos olhos humanos era certo isso, eles dominariam Israel. E aí Golias todo dia falava com os servos de Saul, né? Ele dizia: eu sou filisteu e vocês são servos de Saul, escolha um homem para vir aqui lutar comigo. Se eu o matar, seremos seus escravos, mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos, né? Desafio hoje o exército de Israel. E isso foi por 40 dias, até que um dia Davi foi levar suprimento para os seus irmãos, que não voltava para casa. Os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam na frente de batalha. E Davi, por ordem do seu pai, foi até o palácio para ver como estavam os seus irmãos e levar suprimentos, levar até mesmo um agrado para o rei, para o comandante. E quando Davi chega lá, ele depara com aquela situação, ele olha para aquela situação, os irmãos vai falar: Davi, você de novo por aqui, você é bisbilhoteiro. E ele fala: eu não posso pelo menos perguntar, E aí contaram para ele, e o texto fala que Davi, ele se prontifica diante de Saul a enfrentar este Golias, Ele diz assim: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Isso ele falando com Saul. E Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer, é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a sua juventude. E aí Davi começa a dizer: não, eu também sou um guerreiro, Ele fala assim: eu fiz isso com um leão que veio atacar as ovelhas, olha, eu fiz isso com um urso também, eu farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das garras desses filisteus, E aí, como Saul viu que não tinha jeito, disse: o Senhor seja contigo, Davi. E aí Saul veste em Davi as armaduras dele, E Davi anda de um lado e de outro, diz: eu não posso, eu não consigo, isso não me serve, E aí ele fala que não conseguia nem andar com tudo aquilo, Ele não estava acostumado com aquilo. E aí ele diz que o texto fala que ele tirou as armaduras, pegou 5 pedras lisas de um riacho e colocou na bolsa de pastor, armado apenas com o seu cajado e a funda, foi enfrentar o filisteu. E aí o texto fala que quando Golias vê
Davi, se aproximando, gritou para Davi: por acaso eu sou um cão que você venha para mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Venha cá e eu darei sua carne às aves e ao animal silvestre, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada e uma lança e um dardo, mas eu o enfrentarei em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Que menino audacioso, não é? É, exatamente, né? Estatura ele não tinha, né? Robustez, experiência nenhuma, mas ele tinha um Deus, né? E na força do seu Deus ele prosseguiu. E o texto diz que ele diz: mas não é com espada nem lança, a batalha é do Senhor e ele entregará você em minhas mãos. E assim a pedra que saiu da funda de Davi acertou o filisteu na testa e ficou encravada, e o Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e mandou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida ele correu até o filisteu, puxou da bainha do próprio Golias a sua espada e usou para matá-lo e cortar a cabeça. Quando Israel viu isso, quando os filisteus viram o seu gigante cair no chão, o texto fala que eles deram meia volta e fugiram, e os soldados de Israel e de Judá soltaram um brado, um grito de vitória e perseguiram os filisteus, né? Até o portão de Ecrom, e os corpos dos filisteus mortos e feridos ficaram espalhados pelo caminho até Gate e Ecrom. Então o exército de Israel voltou e saqueou o acampamento abandonado dos filisteus. Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém, mas guardou a arma dele em sua própria tenda. Quando Saul viu isso que aconteceu, perguntou para Abner: quem é esse rapaz? Da onde ele saiu? Né? E Abner fala: eu não sei quem é, mas vou descobrir. E o texto fala que quando Davi chega, ele pergunta: quem é o seu pai? Né? E Davi respondeu: sou filho de Jessé, que vive em Belém. Né? E aí, depois que Davi terminou de falar com Saul, tomou de imediato um forte laço de amizade entre Jonathan, o filho de Saul, né? O filho do rei, por causa do amor de Jonathan por Davi. Eles se tornaram grandes amigos, fizeram uma aliança de cuidado um pelo outro, né? E Saul começou a ter ciúmes de Davi. Isso mesmo, sabe por quê? As mulheres dançavam pelas ruas gritando: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Isso começou a trazer uns ciúmes sobre a vida de Saul. Ciúmes porque Jonathan amava Davi. Davi era amado por onde ele passava, e as mulheres exaltavam, e o texto fala que ele ficou indignado, né? Porque estavam atribuindo a Davi milhares de milhares. E no dia seguinte diz que um espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul e ele começou a delirar em sua casa como se fosse um louco. Saul tinha uma lança na mão e de repente atirou a lança contra Davi com a intenção de cravá-lo na parede, e por 2 vezes Davi escapou. Saul tinha medo de Davi, pois o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi, né? O texto logo em seguida fala que Davi casa com a filha de Saul, né? Porque isso era recompensa. Ele tinha dito: quem venceu os filisteus, eu darei a minha filha como esposa e a sua família será isenta de tributos, né? Então, em cumprimento a isso, o texto fala que Saul concede a mão da sua filha em casamento. E no capítulo 19, mais uma vez, Saul vai tentar matar Davi, né? E aí Mical, que era a esposa dele, né, finge que ele está deitado, acamado, doente. Enquanto isso, Davi foge.
Quando Saul percebe que Davi estava fugindo, a fúria dele aumentou, até mesmo, né? Ele começa a dizer que os próprios filhos, Jonathan e Mical, estavam contra ele a favor de Davi, né? E nós podemos ver que no capítulo 20, né, essa amizade de Jonathan e Davi, que tinham celebrado, né, uma aliança, ela foi fortalecida cada vez mais, e Jonathan ajuda Davi muitas vezes no momento de apuros a fugir do seu pai, né? Então nós podemos ver já essa fúria tão eminente, descontrolada de Saul para com Davi, né? Por muitas vezes o texto bíblico fala que Saul tinha ciúmes, pois sabia que Deus era com Davi, né? Deixa eu orar por você, Senhor. Nesta manhã eu quero orar pela vida do meu irmão e da minha irmã, Senhor. Nós queremos entregar a Ti tudo o que somos e temos, papai, diante de Ti, pedir o Teu cuidado para com as nossas vidas, que tenhamos a convicção, a fé, a força que Davi teve quando creu no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.